Começando o primeiro episódio do Resenha JCE, o seu novo podcast do Jogando com Elas, que contará com muita resenha, como o próprio nome já diz. Eu sou o Guilherme Maia e dentro de assuntos específicos em cada episódio, vamos conversar e debater sobre o futebol feminino. Neste primeiro, obviamente não poderíamos falar de outra coisa que não os impactos causados pela Covid-19 no futebol feminino do Brasil e também do mundo. E para me ajudar, a nossa mesa redonda virtual, cada um de suas casas, claro, está composta por João Camardelli, Isabel Piccoli e Valéria Sensi. Vou começar cumprimentando o meu querido sócio e parceiro, João Camardelli. Fala, João, tudo tranquilo? Fala, Guilherme. Por aqui tudo certo, tudo na paz. E, primeiramente, eu já quero dizer que eu estou muito feliz em fazer parte dessa primeira edição do Resenha JCE, ainda mais estando ao lado, deste elenco tão qualificado que nós montamos para hoje. Mas, não querendo me alongar muito, eu já vou aproveitar e passar a bola direto para Chapecó, para uma voz que já é conhecida, de quem nos acompanha, que é a Isabel Piccoli. Fala, Isa, tudo certo por aí? Muito frio? Olá, pessoal. Oi, Guilherme, oi, João, oi, Val. Tudo certo por aqui, tudo tranquilo, muito frio, por sinal, mas tudo bem. É um prazer pra gente estar aqui, fazendo mais um podcast, agora o nosso Resenha Jogando com Elas. É o nosso xodó, meio da Val, e agora compartilhando com vocês, é muito incrível mesmo. E agora eu vou passar a voz pra minha parceira, de todo o podcast. Fala aí, Val. Oi, Isa, oi, João, oi, Guilherme. É um prazer, muito obrigado pelo convite, estar fazendo parte de mais um podcast, que como eu já falei pra vocês, pra mim é a melhor linguagem que existe, eu amo podcast. E queria dizer que tá muito frio e que eu tô tremendo pra caramba. Eu não sei se é de frio ou de nervoso, tô ainda descobrindo isso. Faz parte. Eu também tô muito nervoso, porque hoje eu tô apresentando o podcast, o Resenha JCE é comandado por mim, e eu tô ancorando, tô tendo a honra de fazer um programa junto com a Val e com a Isa, que são as donas das vozes dos podcasts do Jogando com Elas, então eu tô bastante nervoso mesmo, mas faz parte e ao mesmo tempo muito feliz, como vocês mesmo mencionaram. Mas vamos começar o programa, que é o que o pessoal realmente quer. Como eu já falei, o nosso primeiro episódio vai falar dos impactos que esta pandemia está causando na modalidade aqui no Brasil e também no mundo todo. E eu já quero começar perguntando para vocês, porque eu particularmente estava gostando muito do Brasileirão. É a competição que a gente estava acompanhando mais de perto, fazendo as coberturas mais próximas e do nada, infelizmente, foi suspensa. O que vocês estavam achando da competição e principalmente, o que vocês projetam para quando ela voltar? O que a gente pode esperar do retorno do Brasileirão? Bom, então, acho que todo mundo, tava gostando de assistir os jogos. Era um campeonato que tava no início ainda, a gente tava, na metade da quinta rodada, não chegou nem a ser finalizada a rodada e teve que ser paralisada devido à pandemia. Mas a qualidade das equipes, eu acho que tava... Claro, tem sempre aquelas exceções, que são algumas equipes, que acabam não investindo tanto, que acabam deixando, às vezes, de lado por ter equipes masculinas ou outros projetos e acabam não investindo no feminino. Mas grande parte dos participantes dessa edição investiram, vieram forte. Nós temos equipes que vieram do A2 do ano passado, como Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo, que investiram forte neste ano e estão brigando lá em cima, Isso sem contar a Ferroviária, Corinthians, Santos, que já são potências da modalidade, Inclusive, vale ressaltar que a competição, ela estava sendo uma competição de muitas goleadas, Nós brincávamos que as equipes estavam vindo com tudo, porque ano passado foi um ano muito significativo, para o futebol feminino, principalmente com a inserção dos brasileiros, tanto Série A1, Série A2. Então as equipes vieram muito focadas nisso, elas vieram muito preparadas e determinadas a jogar essa competição, porque querendo ou não, é uma competição que envolve 16 clubes na Série A1, 36 esse ano envolvia na Série A2, a gente já tinha começado Série A2 também, então já estava naquele ritmo, as equipes vinham, querendo ou não, o Brasileirão começa mais cedo comparado ao masculino, mas querendo ou não, tem algumas equipes que terminou muito cedo, ano passado estadual, ou nem tem, ou as equipes nem participam dos estaduais, enfim, e a gente viu essas equipes vindo com tudo, mas querendo ou não, deu uma atrapalhada, se fala até, no momento tem se falado sobre não voltar, não retornar os campeonatos brasileiros femininos, então é uma coisa bem complicada, e vocês comentaram sobre algumas equipes, e uma das equipes principais é o próprio Anubá, que se destacou muito, tanto no ano passado, e veio com força total para esse ano também,
Bom, pra mim o Campeonato Brasileiro é a minha competição preferida de sempre, assim, eu gosto muito, é uma competição que me cativa pra caramba e me deixava muito feliz porque a gente produzia o Conexão e a gente acabava ficando muito mais próxima dos jogos, de maneira geral, assim, acabava acompanhando um pouquinho de cada, acabava ficando mais ligada nas jogadoras, no que estava acontecendo. E a Isa falou disso das goleadas, né, a gente sempre comentava bastante, mas apesar dessas goleadas, a gente tinha jogos muito equilibrados, até porque essas equipes que subiram da Série A2, elas subiram muito preparadas, elas tinham um planejamento para chegar na Série A1 e conseguir disputar de igual para igual com as equipes que já estavam aí. Então, se projetava um Campeonato Brasileiro Série A1 muito forte e que prometia belíssimos jogos, enfim, foi uma pena ter parado pelo caminho. Eu particularmente fiquei surpreso com a revelação da Val ao mencionar que o Campeonato Brasileiro é a competição preferida dela. Eu achei que eram os estaduais. A gente tem o famoso Campeonato Pão de Queijo, né, que a Val faz alusão ao Campeonato Mineiro, que pra mim foi a frase épica dos podcasts do Jogando com Elas na temporada passada. Acho que a Val falou no Dando a Letra ou no Conexão, ou nos dois, não me recordo agora, mas fiquei bastante surpreso, Val, de verdade. Pois é. Assim, o meu coração, ele é grande. Tem espaço pro brasileiro, tem espaço pros estaduais, tem espaço pra todo mundo. O brasileiro, ele tem algumas coisas que me cativam de uma forma especial, assim. Eu acho que também foi o campeonato que eu comecei a acompanhar desde a minha infância. Eu acho que por isso que ele me marca de uma forma especial. E os campeonatos estaduais, a minha relação com eles, ela se fortaleceu justamente por causa também da produção dos podcasts, enfim. Acabei até batizando o Campeonato Mineiro aí. Foi sensacional, eu adoro. Mas só pra complementar o que vocês falaram, eu concordo, as equipes que subiram da Série A2 vieram muito bem preparadas. A gente vê Grêmio que subiu, remodelando o elenco já em 2019 mesmo, para poder disputar o Gauchão e já pensando no Brasileirão A1 deste ano. A gente também teve o São Paulo que ganhou, perdeu a Cris, mas também trouxe a Duda, por exemplo, e manteve a grande maioria do elenco. O Palmeiras investiu pesado, Bia Zanerato, a Ari Borges, que veio do São Paulo. Então, assim, e sem falar do Cruzeiro também, que tem a Duda, que tem a Miriam e outras tantas jogadoras com muita qualidade. Então, assim, as equipes que ficaram no Brasileirão tinham muita e têm muita qualidade, e as que subiram vieram para agregar um valor tremendo na competição. Por isso que é tão bem falado, né? Por isso que a gente esperava tanto dessa competição até a pandemia suspender os jogos. É bem isso mesmo. Tem, como tu falou, né? As equipes que subiram, elas não ficaram abaixo das que já estavam. Inclusive, a gente vê um exemplo ao Palmeiras, que subiu esse ano, né? Ele se reestruturou ano passado, porque ele não tinha modalidade, né? Ele teve que readaptar a modalidade no seu clube, no seu elenco, e subiu, e esse ano fez grandes jogos contra Corinthians, acabou perdendo na estreia, inclusive, mas depois se recuperou, venceu na outra rodada de goleada. Então a gente vê que é um campeonato muito equilibrado, e eu acho que muito isso se deve também muito ao retorno de algumas jogadoras, né? Nós temos agora o caso da Andressinha, que voltou pro Corinthians. A gente vê a Bárbara, que já atuava aqui no Brasil, a goleira. A própria Cris, tem a Tamires, lateral do Corinthians, que veio ano passado, mas continuou esse ano, e eu acho que isso é muito gratificante, né? E é muito bom pro campeonato num geral, porque acaba elevando a qualidade dos jogos e dos elencos. Inclusive algumas equipes que, enfim, subiram, como São Paulo, que vocês comentaram, são equipes que montaram as equipes no ano passado, né? Então, elas conseguiram se estruturar, conseguiram se montar, se mostrar e fazer excelentes temporadas, né? Inclusive, a gente via pelos próprios estaduais, que apesar de muitas vezes a equipe não ser, de anos atrás, era uma equipe montada no ano passado, que eles tiveram que, todo entrosamento, toda a comissão, enfim, né, toda a estrutura de um time, e elas conseguiram aparecer, elas conseguiram se destacar tanto nos estaduais no ano passado, e conseguiram se inserir e ter uma excelente campanha nos próprios campeonatos brasileiros, tanto Série A1, Série A2, né, então isso também traz relevância, né, porque a gente via, assim, algumas equipes que elas estavam voando numa das competições e na outra elas não iam tão bem, a gente via equipes menores. Então esse comparativo é muito legal, porque a gente via no próprio Campeonato Mineiro, às vezes a gente via uma equipe que era mais do interior se destacando, então isso também mostra que as equipes, elas tentam se inserir, né? Elas tentam ganhar seu espaço, independente de onde elas sejam, se tem uma base forte no masculino ou se não tem.
Então isso também dá um gás e é muito importante isso, porque é preciso conseguir inserir essas outras equipes, independente se tem time masculino, como a Ferroviária, né? A gente não tem um clube de São Paulo que seja representado no masculino pela Ferroviária, e a Ferroviária faz uma campanha extraordinária no ano passado, né? Então, inclusive foi eleita, né, uma das equipes que mais se destacaram, enfim, teve essa titulação nos últimos tempos, mas enfim, eu acho que essa inserção também é muito além de fazer esse comparativo, né? A equipe tem masculino, então tem que ter essa coisa, sabe? E eu acho que nessa pegada que a Isa vem falando também, o fato de dar prioridade do clube ser o feminino, acho que até ajuda aquela equipe que cresça, porque às vezes o masculino recebe um espaço, um investimento muito grande que acaba ofuscando a equipe feminina, por mais que ela tenha força, por mais que ela tenha qualidade, acaba sendo ofuscado pelo brilho da equipe masculina. Então isso que eu acho que chama muita atenção na Ferroviária especialmente. E o João, pegando um gancho do que o João falou também das atletas que voltaram, atletas muito boas da seleção, enfim, que acabaram voltando. Isso acaba fortalecendo as competições nacionais, acaba trazendo os holofotes do mundo do futebol feminino para o nosso país. E aí eu tenho uma dúvida, que eu queria saber o que vocês acham sobre. Com essa parada, como que vocês acham se vocês acham que o futebol ele pode perder esse ritmo? Esse impacto desse momento pode acabar interferindo no desempenho que a gente vinha tendo, nessa ascensão que a gente vinha tendo. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho muito pertinente a pergunta, Val, porque, claro que quando a gente fala de futebol, a primeira coisa que vem na cabeça, e na grande maioria das pessoas, é o futebol masculino. Só para complementar o que o João falou, e a Isa também, da Ferroviária, e a Val, o futebol da Ferroviária é reconhecido pelo futebol feminino. Hoje tu fala da Ferroviária, tu vai lembrar primeiramente do futebol feminino, da Aline Milene, da Luciana, entre tantas outras jogadoras que fazem parte do elenco, e fizeram uma temporada brilhante em 2019. Mas sobre a tua pergunta, Val, eu acredito que com certeza interfere negativamente, porque a gente sabe que as jogadoras, na grande maioria dos casos, e a grande maioria dos casos eu me refiro a 90%, se não mais, das jogadoras, que não tem uma estrutura com qualidade em casa, com academia, com suporte para poder continuar os treinamentos. A gente vê os clubes fazendo videochamadas, tanto no masculino quanto no feminino, né? O Inter é um exemplo, trazendo maneiras para aprimorar e para não deixar parado, o Santos, enfim, entre tantas outras equipes que de alguma forma se adaptaram a este momento, mas não é a mesma coisa. Eu converso com algumas jogadoras, e esses dias eu estava conversando com uma, e ela falou assim: Gui, não é a mesma coisa, a gente treina, mas a gente não sabe quando que a gente vai voltar a jogar. Né? Eu não vou conseguir treinar com o mesmo gás que eu treinava no campo com as minhas companheiras, porque eu não sei se eu vou jogar. Eu tenho certeza que eu não vou jogar no final de semana. Eu vou chegar na sexta e não vai ter jogo no sábado, no domingo. Isso, querendo ou não, prejudica muito. Eu acredito que as equipes, quando voltarem, quando as competições retornarem, tiverem uma data certinho, vai entrar muito nisso. Vai ter que ser uma nova pré-temporada, readaptação, pegar um entrosamento novamente. E principalmente as equipes que não estão bem na competição, que não estavam, melhor dizendo, vão sofrer mais ainda, porque vão precisar se recuperar, tanto em questões de ponto, quanto em questão de qualidade dentro de campo, e eu acredito que isso atrapalhou bastante. É bem isso, assim, até a gente estava, acho que foi na penúltima edição do JCE em Casa, se eu não me engano, comentou com a gente que é bem isso, assim, elas não sabem quando elas vão voltar, e aí vamos supor que a CBF fala que daqui a 2 semanas vai voltar, e já vai ter jogo. Porque a gente sabe que o futebol feminino é assim, ele não tem um planejamento, não tem uma visibilidade que o masculino tem, não é o mesmo tratamento. Então as atletas elas vão ter que voltar, treinar 1 semana para conseguir tentar voltar no ritmo, que é quase impossível. Quem pratica esporte, quem sabe o mínimo disso, sabe que é muito complicado tu ficar 3 meses, que a gente já tá quase 3 meses em quarentena, começar a treinar junto com uma equipe de 20 atletas e conseguir ter um entrosamento novamente. Então isso afeta muito, com certeza. Sem falar que o futebol feminino estava numa ascensão, né? Teve a Copa do Mundo ano passado, que foi um pico muito alto de audiência para a modalidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E estava vindo nessa crescente e com certeza vai dar uma freada nessa audiência que estava tendo. Mas também acho que não vai ser tanto, assim. Acho que o pessoal que estava acompanhando estava gostando do que estava vendo, justamente pela qualidade dos jogos. E acredito que quando voltar agora,
torço, pelo menos, né, para que siga tendo essa audiência, essa aceitação, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né. E complementando o que vocês falaram em relação a isso, eu acho que é um pouco daquilo que a gente comentou em um dos Dando a Letras, né? Sobre as equipes estarem se manifestando para um futebol sustentável, para uma gestão sustentável. E isso entra muito, porque vai muito além do simplesmente do preparo físico, do entrosamento delas, enfim, de toda a parte técnica do futebol em si, né? Vai desde a gestão, vai desde toda a questão salarial que tem sido envolvida, patrocínios, enfim, toda essa questão que está em volta do futebol feminino, que querendo ou não está atrapalhando tanto quanto essa questão delas não conseguirem treinar em casa da mesma forma que elas treinariam. Então, isso bate muito de frente, porque com certeza vão ter equipes que não vão conseguir manter seus elencos 100%. Então, isso também vai gerar faltas, né? Então, às vezes, equipes que investiram super porque estavam num momento muito bom das competições do ano passado para cá, às vezes vão acabar perdendo, porque tem equipes que, por exemplo, de repasses agora de dinheiro, o que eu andei olhando, lendo nos últimos tempos, é que realmente, por mais que tenha sido, tem folhas muito altas. Claro, não são folhas milionárias, né? Mas se comparado a toda a situação que envolve, isso afeta, né? Então, se você unir todos esses fatores, isso vai dificultar muito, né? Então, equipes que estão no rebaixamento, às vezes não conseguem subir, porque às vezes são equipes que já não têm uma estrutura, e envolve todas as questões que envolvem a pandemia, né? Com certeza, hoje a gente vê as equipes de todo o Brasil, né, inclusive do mundo, masculinas, que estão ofertando testes para todos os jogadores. Aí vem também uma outra questão, né? Será que vai ser ofertado para elas também? Ou elas vão poder se deslocar de uma cidade para outra, da cidade que elas moram, para outro país, ou enfim, e elas vão simplesmente entrar em campo, elas não vai ter essa estrutura, sabe, questão de saúde, né? Então, eu acho que é uma combinação de fatores que colocam muito em risco tanto o próprio futebol em questão de modalidade, como elas mesmas, né? Elas como pessoas, como seres humanos. E aí justamente essa questão que a Isa trouxe também, né, do financeiro, isso eu trouxe a pergunta para vocês, muito do que eu venho lendo e muito do que eu e a Isa a gente vem produzindo pro Dando a Letra, tem muita coisa acontecendo de impacto financeiro. Isso é óbvio, tá tendo impacto financeiro em todas as esferas da sociedade, em função do que tá acontecendo, mas o futebol feminino ele tá sendo impactado de uma forma bem mais agressiva, assim, pelo que a gente pode perceber, porque até mesmo as entidades não estão dando todo o cuidado, enfim, o apoio necessário para o futebol feminino. E o que a gente percebe até mesmo de alguns clubes, isso que a Isa citou, né? Tem todo um investimento no futebol masculino e aí acaba que o feminino acaba sendo prejudicado por isso. A gente vê que muitos clubes tomaram as providências cabíveis e, ao meu ver, corretas, de isolamento, de suspender treinamentos, né? Até porque foi uma determinação da CBF também. Mas temos outros exemplos de casos que equipes dispensaram jogadoras aqui no Brasil e que outras também não repassaram o auxílio que a CBF doou para o futebol feminino. O exemplo é o Audax, né? O Audax não tem uma equipe masculina disputando nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro e utilizou a verba repassada da CBF para o feminino em outros departamentos. Até foi uma matéria do Jogando com Elas. E, por outro lado, a gente vê países como a Espanha e a França acabando com a competição, decretando na Espanha o Barcelona campeão e nenhuma equipe sendo rebaixada nesta temporada. Na França, a mesma coisa, com o Lyon sendo campeão. E aqui no Brasil, a gente ainda segue pensando em voltar às competições com casos cada vez maiores de pessoas contagiadas, né? Então, muito do que a Isa falou. Como vai ser o suporte dos clubes, das equipes para as jogadoras, né? Vão viajar, mas vai ter a disponibilidade, elas vão fazer o teste para ver se está tudo certo, está tudo ok, antes e depois das viagens, para ir, para voltar. Então, são coisas que realmente nos preocupam. E eu queria saber, escutar um pouquinho de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso. É bem complicado e delicado, né, esse assunto, porque em condições normais, vamos botar assim, já é complicado o clube dar as garantias para as jogadoras, né? A gente já vê quando em condições normais, equipes do interior, por exemplo, não conseguindo participar dos estaduais porque não tem dinheiro para ir viajar ou não tem atletas. Então, claro, é muito complicado esse assunto. Como tu falou, a gente viu equipes grandes do futebol masculino, pelo menos equipes de nome, que semana passada ou retrasada dispensou as categorias de base e alguns integrantes da comissão.
Então, como é que essas jogadoras elas vão se sentir à vontade para voltar a jogar, para voltar a treinar, sabendo que os casos estão aumentando, elas não vão ter o suporte que realmente precisam nesse período. Então, se a gente se coloca no lugar das jogadoras, é algo muito complicado, né, de se pensar. Inclusive quando a gente fala sobre a dispensa de atletas, toda essa questão que envolve a desestruturização das equipes, a gente traz, como o João falou, da base, né? A base é o principal suporte, principalmente das equipes femininas, né? Porque hoje, se você pegar uma equipe que joga Série A1, Série A2, elas têm peças-chaves, né? E o resto é muito formado por jogadoras da base. A gente vê pelas próprias convocações da seleção, quando são jogadoras brasileiras, né? É muitas gurias da base. Então, isso faz com que afete também toda a estrutura das equipes, né? Então, você não visibilizar toda a questão sanitária para elas e você não conseguir dar uma estrutura, você não conseguir mobilizar tudo isso, né? Fica muito difícil. E esse ano, sem contar que era um ano em que as competições, eu não sei se a 1 ou da 2, mas eu sei que a competição ela ia ter premiação, que a gente trouxe na letra, né? Primeiro e segundo, e teria uma premiação e os demais recebiam um determinado valor. Não sei, não me falha a memória agora se é na A1 e A2, mas enfim. Isso também gera uma questão, né? Porque se hoje a própria instituição máxima do futebol brasileiro, a CBF, não consegue dar todo o suporte que elas precisam, aí vem a questão, será que de fato esse valor vai ser repassado, né? Porque podem vir vários questionamentos, né? Não vamos repassar esse valor da verba de premiação porque foi destinado aquele auxílio de tantos mil para times de Série A1 e tantos mil para times de Série A2. Então isso também dificulta, né? Porque as equipes não vão ter um estímulo, elas vão entrar em campo, elas vão jogar, elas não vão receber salário, elas vão estar expostas a condições totalmente diversas, vão ter que se deslocar, porque a gente tem equipe que é de Porto Alegre e tem equipe que é do Amazonas. Então, assim, totalmente sem condições fazer essa locomoção. Tem equipes que viajam de ônibus, as próprias equipes femininas, então você vai colocar uma comissão técnica, 20 e poucas jogadoras dentro de um ônibus, deixar 3 dias para jogar uma partida que não vai ter retorno nenhum e às vezes vai chegar no fim do mês e elas não vão receber nada. Então é uma questão que a gente coloca dos dois lados da balança, o terminar e o continuar, eles entram num equilíbrio, né? Porque as condições são totalmente diversas. A gente vê hoje o próprio futebol masculino sinalizando que é difícil a retomada ao mesmo tempo que eles querem retomar. Então, elas que já não têm um suporte, elas já não têm um recurso para sobreviver em dias normais. Então, imagina no meio de uma pandemia, né? Para mim, eu não sei se vocês vão concordar, enfim, mas para mim o futebol ele é muito um reflexo do que é a nossa sociedade. Então, a gente percebe que o que a gente vive de problemas estruturais, sociais, políticos no Brasil impacta muito no que a gente vive dentro do futebol feminino, principalmente. E aí a gente vê que países mais envolvidos, né, que os meninos citaram exemplos, enfim, eles têm uma estrutura maior, tanto para cuidar da sua população e também para cuidar do seu esporte, para cuidar do seu futebol feminino, das suas atletas, e tem essa valorização e essa compreensão de que é importante cuidar de todas as esferas, né? Quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que existe uma desestruturação de forma mais ampla, assim, tanto no cuidado com vários setores, e o futebol acaba entrando nessa onda e sendo impactado também nesse sentido. Super concordo contigo, Val, aliás, com todos, né? Acho que a gente está numa linha muito certeira e bem alinhada, e não foi nada combinado, né? Mas é que a gente acompanha, a gente sabe, a gente tem exemplos cada vez maiores de descasos com o futebol feminino. A gente precisa ressaltar, sim, que houve mudanças, que melhorou, que teve evolução, que investimento, mas ainda assim está muito longe de ser o ideal, né? E a gente fala tanto numa questão de estruturação para o departamento de futebol, e agora no caso da Covid-19, com questões sanitárias, que é o principal, que é o que a gente mais precisa bater nesse ponto, porque envolve a vida de pessoas, sabe? Então, acho que a gente está bem alinhado quanto a isso e acredito que o pessoal que nos escuta também concorda com o nosso ponto. Mas já para nos encaminhar para o final do programa, a gente tem um outro tema que eu queria trazer aqui,
E aí, tanto a Isa quanto a Val poderão falar melhor, porque fizeram um Dando a Letra específico sobre, já foi até debatido aqui no programa de hoje, que é sobre o futebol sustentável, né? O futebol do futuro. Como será esse futebol? A gente sabe que tem muitas dúvidas, muitas perguntas sobre, muitas incertezas principalmente, mas o que a gente pode esperar da modalidade? Bom, então em relação a essa questão do futebol sustentável, o que a gente trouxe principalmente é essa questão de você fazer uma gestão sustentável. As pessoas que representam as instituições, a gente até trouxe no Dando a Letra, né, um pouco dessa questão, depoimentos e tudo mais, é fazer o quê? É você gastar menos do que você arrecada. Então é você tentar reduzir ao máximo tudo que você puder e pagar aquilo que realmente é importante. Só que se você pega um clube de futebol feminino, a gente sabe que, de fato, todos os dias eles pagam só aquilo que é necessário, né? Então, quando se fala sobre essa gestão sustentável, esse futebol sustentável, é fazer uma gestão que elas consigam ter verba, dinheiro para se manter e não fecharem as portas, é mais ou menos isso, porque as equipes elas não possuem esse suporte, esses recursos e grandes quanto o futebol masculino. Então as equipes femininas, elas vivem para sobreviver, elas jogam para se manter todos os meses. Então é você conseguir se encaixar nisso ainda mais, principalmente durante a pandemia. Então, a perda de patrocínios que tem acontecido, né, toda essa questão que envolve verbas que vêm de outros lugares, tem até uma questão sobre verba de TV e tal, que já não é lá aquela coisa, né, porque a gente sabe que o futebol feminino não é muito transmitido, mas enfim, todo recurso dentro do futebol feminino é bem-vindo, mas todas essas coisas, quando elas são cortadas, elas impactam diretamente. E elas vão impactar diretamente aonde? Elas vão impactar diretamente no salário daquela jogadora que está lá treinando, se esforçando para fazer uma boa competição e para conseguir defender alguma coisa que ela luta, porque o futebol feminino é, de fato, a defesa por uma inserção dessa figura feminina dentro de um espaço predominantemente masculino. Então, quando você fala sobre o futebol feminino estar em ascensão, o futebol feminino sofrer com essa pandemia, você fala sobre inúmeras mulheres que passaram anos não conseguindo se inserir numa equipe e que hoje conseguem se inserir, que conseguem ganhar um espaço, não ganham um merecido reconhecimento e ainda tem que talvez desistir disso ou se submeter a condições totalmente adversas para conseguir defender alguma coisa que não deveria ser assim. Eu acho que quando a gente vai falar sobre essa gestão sustentável, esse futebol sustentável, entra muito o que a Val disse agora, né? Sobre os reflexos da sociedade. Porque quando você desvaloriza esse esporte porque ele é praticado por mulheres, você está desvalorizando uma porção de coisas. E se você pegar, você tem técnicos que são homens. Então, não faz sentido. Só porque tem uma mulher em campo aí, pode ter um técnico homem que tá tudo certo e não existe isso. Então, são vários contrapontos. E é um cenário totalmente de instabilidade para elas, né? Porque elas não sabem, como a gente já trouxe, né? Quando vai voltar, se vai voltar daqui a 15 dias, tá? E daí? Vou me preparar, não vou conseguir me preparar. Jogadora feminina, como a gente já falou, não tem a estrutura, não vai ter 3, 4 aparelhos dentro de casa como um jogador do futebol masculino para fazer que seja uma esteira ou enfim, qualquer coisa. E para ter aquele treinamento, não tem um personal, como a gente vê muitos jogadores por aí tendo o seu personal particular, além de todo o suporte que recebe do clube. Então, assim, são lados totalmente opostos. É 0 e 1000, assim, sabe? Então, quando você traz esse futebol sustentável, é você colocar novamente essa modalidade lá embaixo. É dizer, mais uma vez, que ela é, sei lá, um esporte amador. E eu estava lendo uma matéria do Dibradoras, eu não vou lembrar quem que era a pessoa, mas enfim, era um cara que falava sobre essa questão, ele representa alguma entidade, mas ele falava sobre essa questão do cancelamento do futebol feminino, do Brasileirão, né? Porque o futebol ele não conseguia mobilizar tudo que deveria, o futebol feminino ele não ia influenciar, impactar em nada se voltasse, se terminasse. E não é bem assim, né? Porque
você tem pessoas que estão trabalhando. Quem está jogando lá, aquelas mulheres, elas trabalham, e sem contar que elas já estão numa condição totalmente adversa porque elas não recebem um salário registrado com o CLT. Então você já começa a tratar de uma coisa em condições totalmente adversas para ela. Então eu acho que assim, falar disso é dizer que você reduz o salário de jogadora, você não proporciona para elas tudo que elas necessitam, e você coloca depois uma questão de tipo, vamos voltar e vai ser do jeito que der para voltar, sabe? Assim, sem nenhum suporte. Então isso é bem complicado, né? A gente acaba citando muito o futebol masculino, porque é inevitável citar ele e fazer essas comparações, porque sim, ele recebe maior espaço, ele tem maior audiência no nosso país, e eu acho que um pouco dessa reflexão que o futebol sustentável traz é do futebol feminino não se inspirar no masculino nesse sentido. Porque a gente vê incontáveis exemplos de má gestão no futebol masculino, e se o futebol feminino pegar para si isso, pegar essa má gestão para si, vai acabar tendo um prejuízo muito maior, porque o orçamento é diferenciado, o orçamento é reduzido. Então, claro que a má gestão do futebol masculino acaba interferindo no feminino, isso é óbvio, as coisas estão ligadas, né? Alguns times não tem nem como separar essa questão, só que eu acho que é isso que tem que ser observado. Não copiar essas gestões luxuosas que o futebol masculino faz por vezes, porque a realidade do feminino é bastante diferente. E a gente trouxe essa pauta em função de uma entrevista que a gente assistiu da diretora da Federação Paulista, que é a reflexão, a Aline Pellegrino, é o nome dela, se eu não estiver enganada, ela traz uma fala muito interessante, que ela diz que a gente precisa entender melhor de onde vem o dinheiro e para onde vai esse dinheiro do futebol feminino. Então entender, o futebol feminino tem X patrocinadores, o que a gente tem que fazer para manter esses patrocinadores, o que a gente tem que fazer para fortalecer esse vínculo. A gente não tem verba vinda de TV, né, de direito de imagem. O que a gente pode fazer para mudar isso? A gente não pode contar com esse valor, como que a gente vai agir diante dessa situação? E tentar ter folhas salariais mais equilibradas, que é isso que a diretora da Federação Paulista traz muito. Por mais que as folhas salariais do futebol feminino elas sejam de valores baixos, enfim, elas sejam semelhantes, tomar sempre esse cuidado para não fazer loucuras, né, por assim dizer, para trazer atletas, para fazer modificações dentro do clube que não estão dentro do orçamento e vão, num futuro próximo, acabar prejudicando o desempenho e o desenrolar daquela equipe. E complementando só ali o que a Val falou também sobre essa questão que a Aline trouxe, a gente até apresentou no Dando a Letra, essa não prestação de contas para a CBF. Então, as equipes elas receberam uma ajuda, né? Tanto as entidades estaduais, as 27 entidades estaduais receberam para o futebol feminino, todas as equipes Série A1 e todas as equipes Série A2 receberam uma ajuda. Só que em momento algum foi pedido essa prestação de conta para a CBF. Então aí a gente já tem um erro, né? Mais um dos inúmeros que a gente tem para dizer, e aí, foi para onde? Como o Guilherme trouxe o caso do Osasco, né? Que naquele momento, foi para onde esse dinheiro, né? Então, fica meio que sem rumo, assim, a gente tá dando, vocês que se virem, mas não é bem assim, né? Se a CBF é uma entidade que representa esses clubes, representa esse esporte, ele precisa estar comprometido a dizer, não, a gente tá dando, mas vocês precisam dar um retorno pra gente, né? Da onde tá indo esse dinheiro? Porque nada adianta. Porque hoje as equipes elas já estão se manifestando que elas precisam de outras ajudas. Mas peraí, todas as equipes precisam de ajuda porque realmente foi repassado? Aí tem outra situação, tem equipes que jogadoras não têm o registro da CLT que pediram a ajuda de custo, que é a que elas recebem, que seria o mais correto assim que elas recebem. Não certo, né? Mas enfim, pegando o cenário que elas vivem. Então, assim, é muito pedidos e pedidos e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é bem ficar num negócio que você não sabe o que está acontecendo, como é que vai acontecer, ninguém se pronuncia, ninguém fala nada. E assim fica, né? Entender também que a estrutura das federações estaduais, elas precisam trabalhar alinhadas com esses clubes para fortalecer os campeonatos estaduais e assim fortalecer as demais competições. Eu estava procurando aqui a competição que a Isa disse que ia ter premiação, é justamente o Campeonato Paulista. E a diretora explica, a Aline explica que ia ter um total de R$300 mil que ia ser distribuído
Só que com a queda da arrecadação da federação, acaba que fica prejudicado o financiamento desse torneio. Então, eu acho que pensar e planejar o futebol vai além dos clubes, vai além do quadradinho fechado. Tem que pensar de uma forma mais ampla, olhar para as federações, olhar para o âmbito nacional, para estruturar essas competições, para que elas sejam mais fortes em cada um dos âmbitos, enfim, para que se fortaleça de uma maneira geral o futebol feminino. E olha que a gente está falando da Federação Paulista, que é a principal federação do país, com o melhor campeonato estadual do país, com equipes renomadas, com todas as equipes na Série A, mais a Ferroviária, que é a atual campeã brasileira, né? Todas que eu digo, que eu faço alusão, são as principais, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Então, o que sobra para as outras? O que resta para as outras competições, né? Para as outras federações, melhor dizendo? Só retomando ali o que a Isa falou sobre a prestação de contas, né, para a CBF, seria o mínimo, né, que a CBF poderia pedir para os clubes, porque a gente tem muitos clubes que têm futebol feminino muitas vezes por ter, porque realmente eles não se importam, assim, vamos dizer, se importam o mínimo, mas que se eles recebem dinheiro e eles não são obrigados a investir no feminino, eles vão investir no que dá mais retorno para eles, que muitas vezes é o masculino. Por ter mais visibilidade, a modalidade como um todo, eles acabam desviando esse dinheiro, né, para a sua equipe masculina. E sobre o que a Val falou, um pouco mais atrás, que ela comenta da entrevista da Aline, onde ela fala sobre as loucuras de contratações e tudo mais, isso também é algo que devia ser o simples, né? Nenhum clube, tanto no masculino quanto no feminino, deveria fazer essas loucuras, né? Tudo bem, o masculino ele envolve muito dinheiro, então acaba às vezes tendo que fazer essas loucuras, mas no feminino, como não tem esse dinheiro, tu não pode. Tu tem que pensar num todo. Às vezes tu gasta um pouco a mais numa jogadora, que vai ser uma peça-chave, mas tu tem que ter a certeza que tu vai conseguir manter o restante do elenco. Isso talvez seja o grande feito da pandemia, talvez, porque as equipes elas estão tendo que estudar como elas vão fazer, pelo menos a maioria está fazendo, né, tentando, e como que isso pode, num futuro, trazer melhorias e trazer mais arrecadações para as equipes, né? É isso. Para quem sabe a gente consiga, dentro de alguns anos, chegar ao mesmo nível de competições europeias e também a competição americana hoje, que é a referência na modalidade, para que possamos tirar de lição tudo isso que está acontecendo, para que possamos tomar decisões acertadas, assim como tomaram federações a Federação da França, a Federação da Espanha, né, a cautela que a Federação Americana está tomando, ter todo o cuidado para retomar a competição, porque a gente, quando fala dos Estados Unidos, elas estavam em pré-temporada. Então é muito mais fácil tu projetar um campeonato que ainda não começou, né, alinhar e adaptar, do que o Brasileirão, por exemplo. Mas aí também, claro, que entra toda a questão do suporte, da estrutura, de como a modalidade é vista nos países e principalmente como ela é trabalhada pelas federações, clubes e principalmente, né, a CBF, que é a entidade máxima do futebol. Só para dar o exemplo, tu comentou dos Estados Unidos, como lá vai ser estruturado, né? Eles vão fazer a competição inteira, são 8 equipes, que eles vão fazer tudo num estado só e em 2 sedes, isso quer dizer, em 2 estádios, né, só. Então as equipes elas não vão precisar se deslocar, não é que nem aqui no Brasil, como a Arisa, se eu não me engano, citou antes, que ela disse que tem time de Porto Alegre e tem time lá de Manaus, lá nos Estados Unidos não, eles vão fazer tudo numa cidade, num estado só, então vai ser mais controlado. A federação já disse que vai dar suporte, já disse que vai fazer testes periódicos com as atletas antes de viajar para a cidade, quando elas chegarem na cidade. Então tem um controle muito maior lá, né? Para ver como é muito mais desenvolvida, né? Eu ia falar que a situação do Brasil também, o próprio cronograma de competições do Brasil, querendo ou não, é o mais afetado, né? Porque você pega os Estados Unidos, eles não tinham começado. Você pega a Europa, era fim de temporada. Então, o mais afetado, querendo ou não, foi o próprio Brasil pelo cronograma, né? Pelo como é montado as competições, a temporada, né? Eu ia falar sobre a volta do futebol nos Estados Unidos, que o João citou. Eu tava vendo algumas reportagens sobre, inclusive que os meninos fizeram, né, pro site do Jogando Com Elas. E o dono do clube lá do estado onde vai acontecer a competição, ele que vai ajudar muito nessa estrutura financeira, vai auxiliar financeiramente colocando os testes,
Inclusive, eu lembro que eu li em algum lugar dizendo que foi montada meio que uma força-tarefa, assim, de médicos que vão acompanhar as equipes, que vão fazer todo esse suporte. Tamanho é a preocupação deles, o cuidado que eles vão ter para que esse futebol ele volte, mas ele volte com segurança, que eu acho que é uma coisa importante também, porque não adianta trazer o futebol de volta, os jogos voltarem e não ter estrutura, não ter como cuidar da saúde dessas atletas. Exato. Isso que a gente nem tá falando de competições a nível internacional, né? Como Libertadores, Champions, entre tantas outras. Eu acho que o cenário é bem aterrorizante, a gente precisa pensar muito bem e analisar, principalmente, melhor para tomar a decisão certa, trazendo aqui para o nosso futebol, né? Para o futebol brasileiro, que a gente sabe que carece de qualidade, de melhorias e de bons exemplos em termos de gestão e apoio. Temos um programa, pessoal? Temos um programa. É isso, então. Temos o nosso resenha. O nosso primeiro resenha JCE chegando ao fim. Obrigado quem nos escutou, porque a gente está muito feliz com esse novo projeto. Espero que vocês também tenham gostado e sigam nos acompanhando. Quero deixar registrado o meu agradecimento para a Val e para a Isa, porque tiramos um tempo delas, acabaram de gravar um Dando a Letra e na sequência já começamos o resenha. Então, jogando com elas não para, um exemplo tá aí. Joãozinho, né, preparado também para o que vem pela frente, muitas novidades, e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Isso aí, Gui, mas podem ficar tranquilos, porque quarta que vem o Resenha volta com mais um assunto muito legal para quem nos acompanha. Então, pessoal, não percam e não deixem de escutar o nosso Dando a Letra também, que está sempre cheíssimo de informações e de novidades sobre o futebol feminino. E reforçando que vocês podem acompanhar tanto o Resenha quanto o Dando a Letra e até o Conexão, né, para quem quiser, nas nossas principais plataformas digitais. Então fique à vontade para compartilhar com os amigos, mandar no grupo do WhatsApp, nos enviar sugestões para os próximos programas, porque a gente faz esse programa para vocês. E é claro, pessoal, não deixe de acompanhar o nosso site jogandocomelas.com.br e acompanhar as nossas redes sociais, o Twitter, Facebook, Instagram e agora no YouTube, que como você já sabe, tem um quadro novo no ar, que é o Fala Me. Então acompanhe a gente, que tem muito conteúdo bom por aí.